Você quer aumentar seu desempenho sexual sem precisar tomar remédios como Viagra? Se você deseja se tornar um homem sexualmente bem-sucedido, esse vídeo é para você. Quantas vezes você já falhou na hora H e se sentiu fracassado por deixar sua parceira na mão? Se você já passou por uma situação como essa da foto, você sabe muito bem como é frustrante se sentir assim. Olhar para baixo e ver o seu parceiro mole e flácido é como jogar um balde de água fria na sua autoestima. Quando você não tem controle das suas ereções, muitas situações desagradáveis acontecem na sua vida, como por exemplo, medo de ter uma ereção fraca e não conseguir satisfazer sua parceira, perde completamente a confiança no seu taco, se sente desanimado e com baixa autoestima e pouca ou nenhuma vontade de fazer sexo. Infelizmente, as coisas não param por aí. Você vira motivo de piadas e preconceitos, se fecha para novos relacionamentos, sem contar aquela frustração diária por saber do seu fraco desempenho sexual ou simplesmente por não ter a performance que gostaria. Todos nós sabemos que conviver com esses problemas prejudicam nossa saúde e que cedo ou tarde esse acúmulo de negatividade pode causar sérios problemas como depressão, ansiedade, isolamento social, aumento de peso, câncer e diversas complicações de saúde. É impressionante como homens de 28, 30 anos já começam a sofrer com esses problemas. E muitos jovens já estão, por incrível que pareça, em um processo de andropausa, conhecida também como menopausa masculina. Você sabia que 40% dos homens acima dos 27 anos sofrem com problemas sexuais? Se você está tentando se livrar de problemas como estes, as chances são que você está sofrendo de um desequilíbrio hormonal sexual. Você não está sozinho. Neste exato momento, milhares de homens estão passando por esses mesmos problemas. A boa notícia é que nesse relatório especial, você vai descobrir o que pode ser feito para recuperar sua masculinidade, aumentar sua libido e como melhorar o seu desempenho sexual. Mas antes, deixe-me apresentar. O meu nome é Marco Baggio, eu sou nutricionista e especialista em saúde integrativa. Eu também sou autor de livros best-sellers, ajudando dezenas de milhares de pessoas, compartilhando programas alternativos de saúde e informações de ponta. Você está pensando em tomar Viagra? Se você está passando por alguns desses problemas, uma das primeiras coisas que você pode ter cogitado fazer é tomar remédios como Viagra, Levitra ou Cialis. Muitos homens tomam esses remédios na esperança de resolver o problema. Não é à toa que o Viagra é um dos produtos mais vendidos no mundo. Pesquisas mostram que 30% dos homens com mais de 40 anos usam o Viagra ou algum outro remédio parecido para tratar problemas de ereções. Tem muitos caras tomando isso, então vamos abordar esse assunto de frente. Todos nós sabemos que a pílula azul lhe dá ereções. No entanto, muitos homens não fazem ideia do tamanho do problema que estão se metendo. Você já leu a bula do Viagra? Vou te poupar esse trabalho. Aqui estão alguns dos efeitos colaterais do Viagra. Ele detona o funcionamento dos seus rins. Ele aumenta os riscos de ataques cardíacos. Ele lesiona os nervos dos seus olhos. Ele causa dores de cabeça, tonturas, calor, vermelhidão no rosto, enjoo, má digestão, dor no estômago, vômito, dor nos olhos, taquicardia, pressão baixa e muitos outros sintomas. O pior de tudo é que, além de causar todos esses efeitos colaterais, ele não resolve o problema. Como o próprio nome diz, remédio não cura, apenas remedia o problema. Na esperança de uma solução, muitos homens pensam em fazer a reposição de testosterona. Eles pensam em marcar uma consulta no médico e esperam receber uma pílula mágica, cremes ou injeções de testosterona para trazer de volta sua juventude, trazer de volta sua vitalidade, sua libido e trazer de volta suas ereções. No entanto, será que fazer uso de testosterona realmente é uma boa ideia? Quando na história da civilização os homens tomaram testosterona? Nunca. Isso nunca aconteceu, porque não é saudável e não é natural. Na verdade, é extremamente arriscado, para não dizer perigoso. De acordo com vários estudos, fazer reposição com testosterona sintética ao longo do tempo estimula ainda mais a dominância de estrogênio. Estrogênio é o hormônio feminino que vem acabando com o seu corpo. E isso só piora a situação, porque você não está lidando com a verdadeira causa dos problemas. Veja como funciona. Você não fica com problemas de ereção por excesso de testosterona. Você fica com problemas de ereção por causa do excesso de estrogênio. Você sabia que não existem frutas ou vegetais
e nenhum tipo de carne que contenha testosterona para comer? Isso porque a testosterona não é um alimento e não é um nutriente. A testosterona deve ser produzida pelo seu corpo e não tomada. Usar suplementos de testosterona é uma ideia muito ruim. Não faça isso. Quer saber o que os homens que fizeram reposição descobriram sobre a testosterona? Eles descobriram que não funciona tão bem. As queixas mais comuns são testículos menores, perda de desejo sexual e a barriga cada vez maior, sem contar a perda de cabelo, além de outros atributos femininos, como por exemplo o temido peitos de mulher. Ela funciona por um tempo e depois para de funcionar. Mas por que não funciona mais? Por causa do excesso de estrogênio. A situação piora quando seu corpo perde completamente a capacidade de produzir seus próprios hormônios. Agora, se você tem muito dinheiro para gastar e você está disposto a ser monitorado por um bom médico e fazer exames e mais exames de laboratório, então, com certeza, você pode suplementar com testosterona bioidêntica. Mas isso somente se você estiver disposto a gastar bastante dinheiro e ser monitorado frequentemente para o resto de sua vida. Se essa for a sua escolha, então vá em frente. Quem sou eu para te parar? No entanto, os homens não percebem que estão correndo um sério risco. Eles não entendem o problema que estão se metendo. A reposição de testosterona provoca o enfraquecimento de todos os seus músculos com o passar dos anos. Seus testículos começam a encolher e atrofiar, e em seguida, você não consegue mais produzir testosterona. O poço secou. Então, o que os homens fazem? Eles voltam a tomar os remédios como Viagra e Cialis para tentar amenizar o problema. Dessa forma, toda vez que querem fazer sexo, precisam tomar a pílula azul. Eles definitivamente não confiam mais no próprio taco. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer com o homem. Isso é preocupante. Nenhum homem deveria passar por isso. No entanto, muitos homens ainda estão nessa situação apenas porque não sabem que existe uma opção melhor, mais segura e cientificamente comprovado que melhoram as ereções. Então, qual é a solução? A solução é eliminar o excesso de estrogênio para fora do seu corpo. E aí sim, fazer o seu corpo produzir mais testosterona. Com o excesso do hormônio feminino correndo em suas veias, os homens estão ficando cada vez mais femininos, ansiosos e deprimidos. E com isso, aumentam ainda mais as chances de falharem na hora H. É um ciclo vicioso. Quanto mais estrogênio ingerimos, menos testosterona produzimos. Mas como é que eu me tornei um cara cheio de estrogênio, Marco? O problema é que você está em contato com o estrogênio de várias maneiras. Na água que você bebe, por estar em contato com garrafas plásticas que são fabricadas com bisfenol A, o BPA, que é um imitador do estrogênio. No leite e na carne que você ingere desde criança, cheio de esteroides que são usados para engordar o gado. Nas frutas e legumes que você come todos os dias, cheio de pesticidas que imitam estrogênio. No ar que você respira, pense naqueles produtos de ar automotivos liberando estrogênio no ar enquanto você dirige. Os recibos que você pega na mão todos os dias, os recibos de supermercados, postos de gasolinas, lojas, etc., são cheios de xenoestrogênio BPA. A verdade é que os hormônios femininos estão em tudo nos dias de hoje. Parece que não há escapatória, mas existe sim. Existe uma maneira simples de desintoxicar o estrogênio para fora do seu corpo. Uma maneira simples de eliminar o excesso de estrogênio e voltar a viver uma vida normal. Tudo o que precisamos é consumir uma simples fruta na nossa alimentação. Eu estou falando dos limões. Uma substância pouco conhecida presente nos limões pode eliminar o excesso de estrogênio. Mais precisamente, estou me referindo à casca do limão. A casca é uma excelente fonte de uma substância natural chamada D-limoneno. Um estudo na Universidade do Arizona Cancer Center revelou que o D-limoneno elimina o excesso de estrogênio no fígado. Ele também atua como um bloqueador de estrogênio, diminuindo seu acúmulo. Para os homens, o D-limoneno é espetacular contra o estrogênio. Consuma o limão inteiro com casca e tudo. A casca e as partes internas do limão contêm o maior teor de D-limoneno. Agora, se você está se perguntando como comer o limão inteiro, incluindo a casca, basta fazer um suco de limão usando um bom liquidificador. Apenas certifique-se de beber o suco logo em seguida, assim você aproveita todos os benefícios. Fazendo o consumo de D-limoneno, você conclui a primeira das 5 etapas para recuperar sua masculinidade e a prolongar suas ereções. Eliminar o excesso de estrogênio é um começo, mas, para reequilibrar nossos hormônios,
e aumentar nosso desempenho sexual, temos que começar a fazer essas 5 coisas. 1. Comece eliminando o excesso de estrogênio para fora do seu corpo. 2. Comece a produzir mais testosterona. 3. Pare de transformar a testosterona não utilizada em estrogênio. 4. Pare de ingerir estrogênio na comida, na água e no ar. E 5. Comece a queimar a gordura abdominal que produz o estrogênio. Fazendo isso, estaremos resgatando a nossa masculinidade e melhorando nosso desempenho sexual. Como você pode notar, existe muita confusão sobre a testosterona, muita desinformação por aí também. E como eu sei que muitos homens não têm coragem de pedir ajuda, decidi me aprofundar no programa definitivo da construção da testosterona, chamado O Segredo da Testosterona: Como Aumentar a Libido 100% Natural. Os sintomas da testosterona baixa sua familiar? Sem energia, depressão, sem força muscular, gordura abdominal, disfunção erétil, envelhecimento acelerado da pele e do rosto, gordura no peito e flacidez, baixo desejo sexual e dor nas articulações. Agora, veja como você vai se ver e se sentir com os níveis elevados de testosterona. Quantidades infinitas de energia, abdômen definido, músculos fortes, ereções fortes, pele jovem e boa aparência, peito e ombros fortes e em boa forma, vontade de viver, alto desejo sexual e articulações fortes. Neste programa, você vai aprender o passo a passo para se tornar um homem sexualmente bem-sucedido. Você vai aprender quais alimentos estão acabando com a sua libido e vai saber quais alimentos irão impulsionar sua masculinidade. Você vai saber exatamente como estão seus níveis de testosterona e seus níveis de estrogênio, apenas fazendo um teste fácil. Você vai saber como usar a testosterona para construir músculos e vai conhecer o nutriente que os romanos tomavam 2 horas antes de fazer sexo. Vai descobrir as ervas naturais que ajudam a liberar mais testosterona e o que fazer para melhorar seu desempenho sexual. O que comer para turbinar sua libido e os 9 alimentos que aumentam a testosterona que ninguém quer que você saiba. É por isso que eu me sinto na obrigação de lhe enviar uma cópia desse programa agora, juntamente com esses 3 bônus gratuitos. Bônus 1. Como aumentar seu desejo sexual, sentir mais tesão e ter mais ereções. Nesse bônus, você vai aprender o que os homens sexualmente bem-sucedidos fazem para aumentar seu apetite sexual, sentir mais tesão e ter mais ereções. Aqui você aprenderá uma técnica muito simples que vai te ajudar a ter mais vontade de fazer sexo e ter ereções frequentes. Isso significa mais momentos de prazer e satisfação para você e sua parceira. É a maneira mais fácil de trazer mais emoção de volta para o seu quarto. E a melhor parte é que os resultados aparecem em apenas alguns dias. Você também recebe o bônus 2. Como manter uma ereção firme o suficiente para a relação sexual. Nesse bônus, vou revelar como manter uma ereção firme o suficiente e melhorar o seu desempenho sexual. Essa técnica que você vai aprender aqui é na verdade um simples exercício que vai dar a você uma ereção firme, completa e duradoura. Essa técnica é espetacular. Ela vai evitar que você passe pela constrangedora situação de falhar na hora H. Ela vai permitir que você tenha um excelente desempenho na cama que irá satisfazer você e sua parceira como você nunca viu antes. É hora de dizer adeus às fracas ereções. Aprenda a ter ereções firmes e duradouras e tenha mais satisfação sexual. Além disso, você também recebe o bônus 3, 22 perguntas e respostas sobre sexualidade que todo homem deveria saber. Nesse bônus, você terá acesso a 22 perguntas e respostas importantíssimas relacionadas ao sexo. Reunimos as principais dúvidas que os homens têm sobre ereção, excitação, ejaculação, preliminares, orgasmos e mais. O que fazer se falhar na hora H? Como retornar o sexo sem esfriar o clímax? Como manter o controle da ejaculação? Por que você não deve segurar a ejaculação por muito tempo e, ao invés disso, aproveitar esse momento de prazer? E como fazer sua parceira ter vários orgasmos com você? Tudo isso respondido por uma renomada psicóloga clínica especialista em sexualidade. São 22 dicas valiosas que imediatamente irão proporcionar mais prazer e aumentar o seu desempenho sexual. Esse guia 100% online já transformou a vida de centenas de homens. Homens normais como eu e você,
em homens fortes, confiantes e sexualmente bem-sucedidos. Foi o que aconteceu com o Carlos de São Paulo, que nos enviou o seguinte e-mail: jamais pensei que meu problema pudesse ser resolvido. Pensei que fosse coisa da idade, porque todos os meus amigos também estavam passando por isso. Agradeço muito por devolver minha autoestima e a capacidade de controlar minhas ereções. Ou então com o Eduardo de Minas Gerais, que nos mandou: eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Às vezes tinha ereções e outras vezes ela não vinha. Os exames davam sempre normais, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Minha mulher estava se afastando cada vez mais e eu sabia que aquilo não ia acabar bem. Precisava resolver urgente minha situação e encontrei a solução com as dicas dos seus livros. Muito obrigado, Marco. Ou então com o Fernando do Rio Grande do Sul, que nos enviou: tive uma sequência de falhas na cama por conta da minha ansiedade e preocupação. Depois disso, sempre tomei remédios para garantir que não iria mais falhar. Até que um dia tive um taquicardia. Meu coração acelerou tanto que tive que correr para o hospital. Graças a Deus foi apenas um susto. Hoje consigo controlar minhas ereções e não dependo mais de remédios para transar.